Nada dura para sempre. Essa é a lição incontestável da história. Todas as grandes civilizações do passado desmoronaram. Tudo que restou desses reinos antigos é ruína. Nada dura para sempre. Exceto Deus. Deus durará para sempre porque ele não é uma coisa. Ele não é feito de matéria. Ele é um espírito infinito, infinito no tempo e no espaço. Ele é aquele que Abraão conheceu como Deus eterno, a quem Isaías chamou de o eterno Deus e a quem Jeremias adorou como o Rei eterno. Algumas coisas têm princípio e fim. Outras têm começo, porém não têm fim. Somente Deus não tem início nem fim. Ele não se restringe ao tempo, ele está completamente fora do tempo. Ele é eterno pela sua própria natureza. O tempo começou somente quando Deus criou o mundo. Mas mesmo antes da criação, Deus já existia. As primeiras palavras da Bíblia nos confrontam com a impressionante eternidade de Deus. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Deus não somente é eterno, mas todas as coisas associadas a Ele são também eternas. Seu nome será grande para sempre, seu trono é um trono eterno, sua aliança é uma aliança eterna, suas palavras jamais passarão. Melhor do que tudo, seu amor dura para sempre. A eternidade de Deus está além do que podemos entender. O que conseguimos compreender é que a eternidade é da própria essência de Deus. Ela é também indispensável para todos os seus demais atributos. Imagine por um momento um Deus que possuísse todos os outros atributos divinos, exceto a eternidade. Ele seria bom, mas não por todo o tempo. Ele teria poder, mas eventualmente poderia sofrer uma interrupção de poder. E o pior de tudo, seu amor não duraria eternamente. Um Deus tão temporário assim não poderia ser considerado um Deus todo-poderoso, um Deus soberano. Isso mostra como os atributos de Deus estão interligados. Não são princípios abstratos que podem ser isolados um do outro. São características essenciais, integradas na personalidade do Deus triuno. A eternidade é a própria divindade de Deus. É o que torna infinitos todos os seus outros atributos divinos. Não há muitas histórias sobre a eternidade de Deus na Bíblia. No entanto, há uma delas que ensina algo sobre a eternidade de Deus. É uma história que fala sobre um rei orgulhoso da Babilônia. A Babilônia, naquela época, no período bíblico, era a maior cidade do mundo, na época do rei Nabucodonosor. Um dia o rei resolveu dar um passeio na cobertura do seu palácio real. E daquele ponto privilegiado, enquanto olhava para a cidade, percebeu que era senhor de tudo o que os seus olhos poderiam observar. Disse ele em Daniel, capítulo 4, versículo 30. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O que ele disse era em parte verdade. Mas Nabucodonosor não era soberano. Deus então fez Nabucodonosor recuperar o juízo. Mas para isso, antes ele teve sua morada com os animais e comeu capim. Um ser humano tem de estar completamente louco para glorificar a si mesmo. Para glorificar a si mesmo e afrontar ao único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso e Soberano que é o nosso Senhor. Para ver quão pequenos são os seres humanos e como nossa existência é curta, devemos olhar para as coisas do ponto de vista apropriado. Nabucodonosor não recuperou sua sanidade até levantar os olhos para Deus. Enquanto ele estava olhando somente para si mesmo, ele parecia enorme, não havendo qualquer espaço para Deus. Mas quando ele olhou para Deus, ele recuou para o seu tamanho normal, para o seu tamanho real. Tendo recuperado a razão, duas coisas a respeito de Deus impressionaram Nabucodonosor. Uma, naturalmente, era a soberania de Deus.
e a outra era a eternidade de Deus, que nós podemos ver lá em Daniel capítulo 4, versículo 34. Nabucodonosor finalmente aprendeu quem de fato estava no comando do universo, o Rei dos Reis, porque ele vive para sempre, ele reinará para sempre, o seu domínio é eterno e seu reino é perpétuo. Somente ele é o Rei eterno. Então, somente a ele pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Vivemos numa época em que o culto à exaltação, à personalidade é altamente difundido. Porém, devemos fugir deste caminho que desenvolve soberba, egoísmo e que leva por fim à ruína. A palavra de Deus vem te lembrar que exaltado é somente o nosso Deus. Importa que ele cresça e que você diminua. Deus o abençoe.